Olá pessoal, aqui é o Ivan e depois que o filme Não Vai Ter Golpe estreou, eu fiquei com vontade de contar algumas histórias que aconteceram comigo ao longo do processo de impeachment e que eu acho que vocês podem achar bastante divertidas, bastante interessantes. Vou começar com a história do acampamento. Eu estava em São Paulo em um certo fim de semana, participando de uma conferência liberal, vestindo meus ternos, meus sapatos sociais, quando o Renan chegou e disse: "Aí, vamos fazer um acampamento em Brasília para obrigar o Eduardo Cunha a acolher o pedido de impeachment." Na hora eu achei que ele tivesse meio maluco, mas como ele já tinha feito a marcha, então eu levei a maluquice do Renan a sério e falei: "Bora, vamos lá." E como se desenrolou isso? Eu, ao invés de voltar para Belo Horizonte no dia seguinte às conferências, na segunda-feira, eu fiquei no escritório do MBL, pernoitei lá. Na época era o escritório que ficava na Brigadeiro Faria Lima, se eu não me engano é o nome da rua. Se alguém souber o nome certo da rua, me corrija. Mas eu pernoitei no escritório, dormi naquele mesmo sofá que fazem os testes. Eu tive que dormir lá, porque não existia quarto, não existia cama, não existia chuveiro, não existia porra nenhuma. Existia aquilo lá e, como coberta, a única coisa que eu tive para usar foram as camisetas da loja. Naquela época era uma várzea, hoje em dia o Rafik acabou com isso aí, agora tudo lá organizadinho, não tem ninguém usando as roupas da loja como cobertor de mendigo mais. Isso aí eu garanto para vocês. O que aconteceu foi que depois de passar a noite de cão no escritório, eu fui de ônibus para Vinhedo encontrar o Renan e a gente entrou no Massaveiro, na saveirinha velha dele, e fomos de Vinhedo para Brasília, cruzando o Brasil, acompanhando ao longo do caminho o nosso querido advogado Rubinho Nunes na CPI de crimes cibernéticos, detonando o Jean Willis, que naquela época era deputado e estava numa pegada firme de querer prejudicar o MBL, de querer acabar com o MBL. Ele tinha um ódio desgraçado do Kim. E aí a gente foi viajando e pelo celular mesmo, né, eu fui acompanhando, narrando pro Renan que estava dirigindo o que estava acontecendo na CPI. A gente chegou em Brasília, era mais de 11 horas da noite, chegamos literalmente pregados, com praticamente nada montado lá, e fomos dormir na casa de uma apoiadora nossa. Não tinha colchonete pra gente, a gente teve que inflar uns colchonetes lá de qualquer jeito. Eu lembro que o Renan tava tão cansado que ele esqueceu de inflar o colchonete dele, deixou de lado e acabou dormindo em cima de uma coisa qualquer no chão lá. Ele só deixou o celular dele carregando e dormiu lá, esparramado. No dia seguinte, nós mesmo tendo descansado pouco, fomos para o Congresso Nacional organizar o acampamento. O que consistia era em conseguir apoio de parlamentares para fazer o acampamento, para que a polícia legislativa não nos desse um cacete no lombo. E aí, fui eu, Fernando Holliday e Ian Garcês, o ministro. Nós fomos lá para dentro do Congresso e ficamos o dia inteiro indo de gabinete em gabinete, naquela loucura, sem comer direito. Estávamos pelo menos bem alinhados, é claro. O ministro, eu acho que ele estava mais bem alinhado, mas nós estávamos todos bem alinhados, visitando os gabinetes, tomando aquele chá de cadeira de meia hora em cada um deles, mas conseguimos falar com muitos parlamentares. Foi uma coisa legal, uma coisa bacana. E enquanto isso, fora do acampamento, estava o nosso querido Pedro Chirulho, coordenador aqui de Minas, organizando a logística das barracas, porque na hora que a gente saísse do Congresso com os deputados para ocupar o gramado, tinha que ao mesmo tempo vir a galera da esplanada dos ministérios com as barracas e colocar as barracas lá. E a polícia não podia pegar ninguém no caminho, a polícia não poderia atrapalhar o esquema. Daí, dito e feito, fizemos tudo isso que era necessário, conseguimos o apoio e enquanto eu saía com a turma lá junto com alguns deputados, Fernando Holliday, o Ian, a gente saía do Congresso, o Kim se juntou a gente também, a gente saía de dentro do Congresso Nacional, o pessoal veio de lá de cima da esplanada de ministérios, correndo com as barracas na mão, parecia a imagem muito engraçada, parecia que as barracas eram grandes, né? Parecia que elas estavam descendo sozinhas, correndo, com as viaturas da polícia atrás, foi uma coisa
uma coisa muito épica, uma cena maravilhosa. Infelizmente, os nossos documentaristas das câmeras estavam em São Paulo, né? O Fred e o Alexandre estavam em São Paulo. Nada disso foi gravado, é uma grande infelicidade pra gente. Mas acabou que nós conseguimos colocar as barracas no gramado. A polícia não queria deixar que a gente ficasse lá de forma nenhuma, mas os deputados que estavam com a gente, o pessoal principalmente da liderança do DEM, eu lembro que o pessoal da liderança dos Democratas ajudou muito em todo esse procedimento, ajudou a colocar a coisa lá. Eles impediram que a polícia tirasse a gente de lá na base do cacete, mas também a polícia fez com que a gente não tivesse estrutura nenhuma. Daí nós colocamos as barracas lá de qualquer jeito e tivemos que dormir no chão mesmo. Eu mesmo não tive colchonete, acho que o único que conseguiu descolar um colchonete nesse primeiro dia foi o Holiday. E aí a gente dormiu no chão, né, na barraca, direto no chão. Acabou fazendo frio de madrugada, foi uma droga. Mas no final das contas, nós conseguimos estabelecer nossa posição. E aí eu fiquei mais uma semana em Brasília, só ajudando a fortalecer a posição, chamando mais gente. Nós gravamos vídeos, inclusive aquele vídeo que tem com a qualidade péssima no documentário, né, que foi gravado no celular, que tá lá o Renan na barraca, chamando o pessoal para acampamento. Vocês podem ver até o meu nariz do lado dele naquele vídeo. E se eu não me engano, meu celular foi usado para alguma coisa naquilo. Ou a gente ligou a lanterna dele para fazer iluminação, ou o vídeo saiu do meu próprio celular, porque a qualidade era daquilo mesmo, o Galaxy S4, uma coisa horrorosa, uma coisa lamentável. Mas o que importa é que deu certo. Eu fiquei só uma semana no acampamento, porque depois eu tinha que voltar para estudar, né? Voltar para ter uma vida normal. Mas eu acho que foi o maior perrengue que eu passei na minha vida, porque nos primeiros dias não tinha nem banheiro. A gente tinha que se esgueirar para dentro do Congresso Nacional para usar banheiro, porque não tinha banheiro, não tinha chuveiro, não tinha coisa nenhuma. Ou a gente tomava banho em casa de apoiador, ou ficava igual a turma do MST. Podre, imundo. Se vocês gostaram dessa história, acharam essa história interativa, interessante de alguma forma, pô, compartilha o vídeo com os amigos, clica no joinha, me pede para contar mais histórias se for o caso, e valeu, pessoal!